Será que o Trump realmente pode demitir Jerome Powell, presidente do Banco Central Americano, presidente do Fed? E há uma ala do mercado que diz que esse movimento e o movimento do próximo sucessor, do próximo presidente do Fed, possivelmente cortar os juros até a taxa de 1%, causaria uma das maiores altas, um dos maiores bull markets da história do mercado, tanto do S&P, Bitcoin, cripto, etc. Será que esse movimento, que é a intenção do presidente Donald Trump, realmente é plausível? Será que a gente realmente pode ter isso? Ou uma demissão prematura do Powell? Ou, a partir do momento que entra um sucessor, a gente ter esse super movimento de corte de juros? Isso é plausível? E qual seria o impacto disso nos mercados? É isso que a gente vai analisar hoje, um vídeo bem teórico macroeconômico para a gente estudar essas possibilidades e estudar os possíveis cenários daqui para frente, para que no final do dia você consiga aí ter todas as informações que você precisa para investir em cripto do jeito certo, que é o meu foco aqui do canal. Então, se você não tiver inscrito ainda, te convido a se inscrever aqui no canal enquanto roda a vinheta. Antes de começar o vídeo, queria te convidar para bater um papo comigo no WhatsApp, tá? De forma 100% gratuita. Primeiro link na descrição, você cai no meu WhatsApp e eu presto uma consultoria gratuita para você. Sim, eu analiso gratuitamente toda a sua estratégia, a sua carteira cripto, e a gente bate um papo e você tem espaço ali no WhatsApp para tirar suas dúvidas comigo e eu te dar algum direcionamento sobre o que fazer, como se posicionar dentro desse ciclo, dentro desse ano. Sou eu mesmo que respondo, tá? Não coloco o chat GPT para responder ninguém, então aproveita isso daí que eu não sei até quando que eu vou fazer esse tipo de ação. Primeiro link da descrição, gratuito, você já cai no meu WhatsApp. Pessoal, bora lá começar o vídeo de hoje com uma fala do presidente Donald Trump em relação ao presidente do Fed, Jerome Powell. Eu quero mostrar um pouco do tom que vem sendo tratada essa situação. Thank you, Mr. President. You were criticizing... Where are you from? Bloomberg News. Oh, Bloomberg. You were criticizing the Federal Reserve Chair before coming to this summit. I think he's terrible. Tá, ela basicamente falou, presidente Trump, você vem basicamente criticando o Jerome Powell ao longo desse verão, e aí o Trump já responde de cara, eu acho que ele é horrível. I was wondering if you've begun interviewing different candidates for the Fed pick. E aí ela pergunta, quero saber se você está entrevistando candidatos para o próximo presidente do Fed. Lembrando que o Trump ele pode indicar o sucessor do Jerome Powell, cujo mandato acaba em maio de 2026. I know within 3 or 4 people who all gonna pick. I mean, he goes out pretty soon, fortunately. Ele falou, eu sei quais são as 3 ou 4 pessoas ali dentre as quais eu vou escolher. Because I think he's terrible. We have no inflation. We have a tremendous economy. Ele falou, eu acho que o Powell é horrível, a gente não tem inflação. A inflação tá um pouquinho acima da meta, mas só um pouquinho. A gente tem uma economia maravilhosa, a economia tá bem. The billions of dollars of tariff money is pouring in. Factories are being built because they don't want to pay the tariffs, so they're building them all over the country. A gente tem bilhões de dólares que vão começar a entrar no país por conta das tarifas que eu estou implementando. Muitas fábricas estão sendo construídas porque as empresas não querem pagar as tarifas de trazer produtos de fora para cá, então elas estão construindo indústrias, fábricas aqui nos Estados Unidos. Isso não é tão verdade assim, tá? Mas enfim. We're close to $15 trillion. I told you 5.1 trillion from the Middle East alone, but of investment money coming in. There's never been anything like that in the history of our country. But we have no inflation. And we have borrowing because Biden stupidly they did short-term debt. Ele fala, a gente não tem inflação, mas a gente tem dívida, porque o Biden estupidamente assumiu muita dívida, pegou muito dinheiro emprestado no curto prazo, então a gente tem muita dívida para pagar. So we have borrowing coming up, and we'll go 10 years, maybe longer, maybe shorter, but we'll go a long period of time when we do the debt, and because of him, because of this guy, we will have to pay for years. We'll be paying for him, and I said to him, listen, there's no inflation. E aí, basicamente ele fala, cara, a gente quer prolongar essa dívida, a gente quer renegociar essas dívidas para pagar daqui 10 anos. E aí eu falei pro Jerome Powell o seguinte. He says, but maybe there'll be some. That's true. I said, if there is some, what you do is raise the rate. I'm okay with that. You raise the rate in 2 years from now or a year from now. E aí, basicamente ele falou, liguei pro Powell e eu falei, cara, não tem inflação. Aí o Powell respondeu, talvez tenha no futuro. Aí ele falou, se tiver no futuro, você sobe a taxa de juros, corta agora, e se a inflação subir, você sobe. Eu não tenho problema com isso.
But because the rate's high, we have to pay more for debt. It's pretty equal. In other words, if it's 4%, it's 4%. If you drop it a point, you'll pay 3%. So it's fairly equal, not necessarily, but fairly equal. So we're going to end up paying maybe 2 points or 3 points more. 3 points would be about $900 billion a year because of this. E basicamente ele fala o quanto manter a taxa de juros tão alta está fazendo os Estados Unidos pagar mais juros em cima da sua dívida. Basicamente, a taxa de juros de um país significa o quanto esse país está pagando para quem empresta dinheiro para ele. Como os Estados Unidos pegou muito dinheiro emprestado e existe uma dívida que está na casa dos 39 trilhões de dólares e só subindo, isso faria com que a taxa de juros estar tão alta faz com que o pagamento de juros da dívida esteja altíssimo também. Essa é a grande questão aqui do Trump em relação ao Jerome Powell. Very average mentally person. He's an average mentally person. I'd say low in terms of what he does. Low IQ for what he does. Okay? Tá, isso daqui foi bem pesado. Ele fala, eu acho que ele é uma pessoa bem mediana intelectualmente. Eu acho que ele é uma pessoa bem com um baixo QI para o que ele faz, para o cargo que ele está. Eu não gostaria de ouvir isso de alguém, tá? Wait. So instead of paying $900 billion. Bom, daqui pra frente não tem mais nada de muito interessante. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Cara, por que Trump está sendo tão enfático assim em relação a esse corte de juros? O que ele pode fazer em relação a isso? Por que o Fed ainda não cortou os juros? E o que deve acontecer daqui pra frente? Vamos desenhar todos esses cenários e falar especificamente desse assunto de um ponto de vista mais de longo prazo. Primeiro, vamos nivelar o conhecimento e garantir que a gente está na mesma página em relação a entender os objetivos do Fed, toda essa bagunça aí de taxa de juros, que muitas vezes é um negócio complexo demais, a gente lida como se a gente entendesse, mas no final do dia às vezes não entende. Qual que é o objetivo do Fed, do Banco Central americano? Estabilidade de preços, ou seja, impedir que a inflação exploda, que suba muito nos Estados Unidos. Pleno emprego, ou seja, garantir que a taxa de desemprego vai se manter controlada, que as pessoas não vão perder emprego. O que isso significa? Pessoas empregadas, pessoas tendo trabalho, ninguém na miséria, tá? Pessoas com dinheiro no bolso, mas ao mesmo tempo não gastando dinheiro à toa. Não gastando demais, porque se você gasta demais, você faz o preço das coisas subirem, e quando o preço das coisas sobem, a faixa mais lá de baixo, o pessoal que vive mais próximo da pobreza, é o pessoal que mais sofre com isso, mais sofre com perda de poder de compra do dinheiro e acaba entrando no nível de miséria, subsistência, precisando de ajuda governamental, a qualidade de vida do país cai, etc. Então você tenta fazer esse ajuste. As pessoas estão super empregadas, estão gastando bastante. Então aumenta um pouquinho o desemprego aí, faz elas gastarem menos. Tira dinheiro do bolso das pessoas. Agora elas estão gastando menos. Agora as pessoas elas estão poupando mais, a inflação está caindo. Só que agora a taxa de desemprego começou a subir muito. O pessoal está começando a ficar miserável. Não está sobrando dinheiro no final do mês. Não. Agora incentiva a economia, aquece a economia de novo. É esse o grande pêndulo que o Banco Central, os bancos centrais do mundo, tem como objetivo fazer. No caso do Fed, você tem ainda um adicional aqui, que é a estabilidade do dólar. Estabilidade do dólar, do sistema bancário, do sistema financeiro americano, como a moeda dominante, a moeda corrente global. Hoje a gente vive no mundo no padrão dólar, então o Fed precisa garantir que a economia americana é esse pilar econômico importantíssimo. Então, a gente tem essa relação entre economia e taxa de juros em que, se a economia está para baixo, está caindo, está desacelerando, ou seja, a taxa de desemprego subindo muito, as pessoas desempregadas consumindo pouco, você diminui a taxa de juros. Por que você faz isso? Você incentiva as pessoas a tirarem dinheiro da poupança, isso significa empresários, isso significa pessoas com dinheiro, tirarem o dinheiro da poupança e gastarem e movimentarem a economia. O inverso também é o contrário. Então, com base nesse mapa mental aí, nessas duas setinhas que eu desenhei, a gente tem que o cenário ideal para os cortes de juros é um cenário de inflação controlada ou caindo, ou seja, as pessoas gastando menos, preços controlados, a taxa de desemprego subindo, ou seja, uma certa preocupação de que a economia esteja desaquecendo muito rápido e que as pessoas estão começando a ficar desempregadas e você não quer
pessoas desempregadas. Por quê? Porque pessoas desempregadas votam. E se você tem pessoas desempregadas, elas não vão votar em você. Então, existe um alinhamento político aqui em relação a você também não querer ver a taxa de desemprego, embora o Banco Central americano deveria ser independente, mas enfim, isso é outra discussão. E previsibilidade econômica. Você não precisa só saber como a economia está hoje. Você precisa ter uma mínima previsibilidade para onde ela está indo no futuro. E a gente entendendo isso, a gente consegue entrar nessa discussão do porquê que o Trump quer tanto que os juros caia, por que o Fed não está cortando os juros e se existe a possibilidade do Fed cortar os juros, ou do sucessor do Fed cortar os juros, até 1%. Vamos lá. Vamos discutir primeiro como é que está o cenário atual na economia americana. A gente está falando de um cenário de inflação estagnada nos Estados Unidos. Então faz muito tempo que a inflação dos Estados Unidos não sai do lugar e ela está estagnada no patamar alto. Taxa de desemprego também está estagnada, não está tão alta assim. Pelo contrário, nesse último mês ela caiu e uma incerteza econômica muito grande por conta das tarifas. Não só isso, a gente está olhando os pilares do Fed, inflação, taxa de desemprego, estabilidade econômica, os 3 principais pilares do Fed, né? E a gente está olhando de um ponto de vista mais econômico. Só que quando a gente olha para um ponto de vista de mercado, a gente tem ainda outros fatores. A bolsa americana está em alta, então você não tem de fato motivos para olhar e falar, cara, o mercado está em caos, então eu preciso cortar os juros para deixar o mercado mais animado de que a gente não vai ter uma recessão. Você não precisa de nada disso. Cripto, Bitcoin, está na máxima. Imóveis, o mercado imobiliário americano está na máxima, então você não tem risco de um colapso de crédito no mercado imobiliário. Enfim, tá tudo bem, tá tudo estável. E o dólar também está em queda. Beleza? Vou entrar um pouquinho mais a fundo nisso, mas o dólar ele também influencia nessa decisão do corte de juros. Então, quando você olha o cenário atual, você não vê motivo nenhum para cortar os juros para 1%. Nenhum. É loucura cortar os juros para 1%. Mostrando alguns indicadores de uma forma um pouquinho mais visual isso daqui. Quando a gente vê a taxa de desemprego nos Estados Unidos, a gente vê que de 2022 até 2024, ela teve uma aceleração, né? Ela subiu a taxa de desemprego, porém, a gente viu que de 2024, do meio de 2024 até agora, então faz 12 meses, que ela estagnou no mesmo patamar. Sobe um pouquinho, cai um pouquinho. Então, basicamente, não existe nenhuma sinalização de que a economia americana precisa muito de incentivos de aquecimento. Mesma coisa para inflação. Inflação nos Estados Unidos ela caiu muito de 2022 até 2024 e depois estagnou dentro de uma faixa ali um pouco acima da meta, nada muito absurdo, mas estagnou. Então é inflação estagnada, taxa de desemprego estagnada e incerteza econômica. A gente tem uma previsibilidade de um aumento nas tarifas efetivas nos Estados Unidos em relação a importações e exportações de cerca de 10%, pelo que a gente está vendo que serão as tarifas que serão implementadas a partir do dia 1º de agosto. Então você tem um cenário de estagnação econômica, incerteza e baixo risco de crise. Baixo risco de recessão. Então, se você não tem economia para baixo, você não precisa também puxar muito os juros para baixo. Esse é o grande argumento do Fed. Tudo bem, a economia americana está estagnada. Você poderia estar puxando os juros para baixo para reaquecer, aquecer ainda mais, fazer a economia americana voltar a crescer? Poderia. Há uma possibilidade. Mas não é um movimento extremamente urgente para se fazer no momento. Pode ser que ele seja urgente para se fazer daqui 2 meses. Setembro, se a gente vê a inflação caindo e taxa de desemprego subindo, pode ser que sim. E um outro fator que é necessário a gente considerar também é que o dólar ele está passando pelo seu pior ano, o pior primeiro semestre do dólar desde 1986. O dólar perdeu 11% do seu valor nesse ano. Ou seja, o dólar está se desvalorizando muito. Quando você corta a taxa de juros, você está diminuindo a renda fixa do seu país. Ou seja, as pessoas que tinham dinheiro depositado nos Estados Unidos para ganhar 4% ao ano em dólar, passarão a ganhar 3%, 2%. Aí elas vão olhar e falar, não vale mais tanta pena, vou vender dólar. E isso pode jogar o dólar mais para baixo ainda. A taxa de juros lá em cima segura o poder de compra da moeda, segura o valor da moeda. Imagina o que vai acontecer no Brasil quando começarem a cortar os juros aqui. Lembrando que os juros no Brasil está para cima de 13%. Esses são os argumentos do Fed para não ter cortado os juros ainda. Os argumentos do Trump são aqueles que ele já citou no vídeo que eu mostrei para vocês. A dívida americana. A dívida americana comparada ao PIB, ou seja, o quanto que você deve em relação ao quanto que você gera de receita, tá tudo bem você ser endividado. Se você gerar muita receita, se você gerar muito dinheiro para conseguir pagar suas dívidas. Só que essa relação dívida-PIB dos Estados Unidos, ela está chegando na casa dos 120%, que é o maior patamar da sua
história. Só perde para a Segunda Guerra Mundial. Então é a única vez na história dos Estados Unidos que o país não está em guerra, ou seja, não está tendo que gastar uma fortuna, se endividar para bancar um conflito armado, mas ele só está gastando dinheiro. Não tem muito motivo assim, só está gastando. Só resolvi que me endividar pra caramba. E a projeção, ela é uma projeção de crescimento e a gente acabou de ter uma lei aprovada, um projeto aprovado lá na Câmara dos Estados Unidos que aumenta o teto de gasto para mais alguns trilhões. Fora que 3/4 da dívida americana está para vencer nos próximos 12 meses, ou seja, a dívida que os Estados Unidos precisa pagar ao longo dos próximos 12 meses. Tem dinheiro para isso? Não tem, vai renegociar. E precisa renegociar essa dívida com uma taxa de juros mais baixa. Então, o que a gente está vendo é uma briga entre, de um lado, o Fed prezando principalmente por um controle de preços, controle de inflação, e falando, nós não estamos no momento para cortar juros ainda. E de outro lado, o Trump prezando principalmente para essa, eu não vou dizer austeridade fiscal, mas para essa questão da dívida, porque a austeridade fiscal, gastar pouco, reduzir o teto da dívida, reduzir o tamanho da dívida, parece que não é a grande prioridade de Donald Trump. Ele disse que era, mas parece que não é. É por isso que Trump e Elon Musk romperam, por conta dessa divergência em relação ao caminho, em relação ao comportamento e comprometimento de cada um com essa questão da dívida americana. Então o que eu quero mostrar aqui é que existem argumentos dos dois lados para os dois estarem certos. Mas o fato é o seguinte, os Estados Unidos, dentro de todas as grandes economias do mundo, as 20 maiores economias do mundo, é o cara que está mais atrasado no ciclo de corte de juros. E o mandato atual do Fed, ele é conhecido por ser muito atrasado. Por isso que o apelido do Powell, que já era um apelido de mercado, né, que a Wall Street chamava ele assim, e agora o Trump fala isso direto, é o Mr. Too Late, Mr. Atrasadinho. Porque ele sempre espera demais. Ele só vai cortar os juros quando a taxa de desemprego começar a explodir, ou quando a inflação cai muito. E ele sempre espera demais e pode ser que ele espere para cortar juros em um momento em que a economia americana já entrou numa crise. E aí, se tirar da crise é muito mais difícil do que você prever a crise, né? Medicina preventiva é muito mais fácil você fazer do que cuidar do cara só quando o cara fica doente. É a mesma coisa. Aqui é um médico que pode fazer uma medicina preventiva, começar um movimento gradual de corte de juros antes da economia americana entrar numa crise. Essa é a grande crítica que o mercado como um todo faz contra o Powell, só que o Trump está adotando uma postura muito mais agressiva. A gente começa a ver discussões sobre o Powell estar sendo investigado por estar agindo em relação à política monetária dos Estados Unidos, né? Corta juros ou não corta juros, estar agindo com vieses políticos, ou seja, não gosto do Trump, então vou ferrar com ele, esse tipo de coisa, tá? E o Trump ele vem sendo bem vocal em relação à possível renúncia do Powell, ao Powell não terminar o seu mandato. E ele diz, como eu mostrei para vocês no vídeo, que ele está avaliando os candidatos e que ele vai anunciar o sucessor do Powell antes do fim do mandato do Powell, ou seja, ele gostaria de anunciar já nas próximas semanas. Então significa que a gente vai ter 8 meses do mercado já sabendo o que vai ser o sucessor do Powell. Como que isso vai influenciar nas decisões do Powell? Como que isso vai influenciar no sentimento do mercado? E ele está deixando bem claro que ele quer a taxa de juros em 1%. Ele adoraria que o Powell renunciasse, né? Para que ele conseguisse colocar alguém no lugar do Powell logo. E que ele vai colocar um sucessor que esteja disposto a fazer isso. E aí a gente precisa sentar e discutir o quanto isso é possível e quais serão os impactos disso no mercado. Primeiro, quanto é possível o Trump influenciar numa possível renúncia do Powell? Eu considero extremamente improvável, tá? Por que eu tô dizendo isso? Cara, o Trump não tem poder para isso e é muito difícil que o Powell se curve à pressão política do Trump, até porque não vem sendo uma pressão política pública nem nada assim. O Powell não está absurdamente pressionado. Ele estará se a taxa de desemprego nos Estados Unidos começar a subir, se a inflação começar a cair, e ele ficar até o final de 2025 sem cortar juros. Aí eu acho que o negócio vai ficar feio para ele, beleza? Mas a chance do Powell sair, ser demitido, né, ou renunciar, demitido ele não pode ser, mas renunciar antes do fim do seu mandato, é uma chance muito pequena e ninguém no mercado leva isso a sério.
Porém, a gente pode sim ter o Trump colocando alguém no lugar que seja um candidato extremamente pró-corte de juros. Um candidato não, né? Um novo presidente, um sucessor extremamente pró-corte de juros. O Trump vai conseguir mandar nesse cara? Vai conseguir colocar um fantoche ali? Muito difícil, porque, primeiro, todas as decisões no Fed são colegiadas. Então, o Trump teria que influenciar todo mundo ali. E o Fed, como bancada, como decisão colegiada, um conjunto de diretores, ele é um grupo bem apolítico, um grupo bem plural. Existem pessoas com diversos vieses políticos ali, existem democratas, existem republicanos. Então, é muito difícil que todos ali estejam alinhados com o Trump. Isso muito provavelmente não vai acontecer. E o Fed, ele historicamente nos Estados Unidos, ele é justamente esse órgão muito independente, então vai ser difícil que o Trump mande no Fed. Porém, se ele colocar um presidente, por exemplo, um candidato que vem sendo muito discutido é o Scott Bessent. Scott Bessent é o secretário do Tesouro americano. É o cara que economicamente está mais alinhado com o presidente Trump. Se realmente nós vermos isso, nós teremos um diretor do Fed extremamente vocal para cortes de juros. O Scott Bessent, ele é extremamente alinhado com o acordo de Mar-a-Lago, com a ideia do Trump, a ideia econômica do Trump, de diminuir a dominância do dólar em relação ao mundo, fazer com que o poder do dólar caia, para que fique mais barato que países comprem dos Estados Unidos e que os Estados Unidos comprem de outros países. Isso vai resolver a questão do déficit da balança comercial americano. Então a gente tem essa possibilidade na mesa. Se isso acontecer, a gente pode ter um Fed cortando os juros para além da conta, para além do necessário, só porque ele quer. E aí o mercado já começa a discutir as possíveis consequências desse movimento. Vou pegar um recorte aqui de um tweet da Cobesay Letter, que é uma página de notícias, basicamente, tá? Não é nenhum especialista, tá, gente? Análise você pega de especialista, você não pega de página de notícia. Notícia é boa para dar... Página de notícia serve para dar notícia, não para fazer análise. Mas, de qualquer forma, esse tweet deles viralizou. E eu queria ler o tweet e passar as minhas impressões para vocês. Bom, isso é absurdo, eles falam, né? Agora nós temos um presidente que está ativamente falando que a taxa de juros deveria estar na faixa de 1%. E ele está ativamente falando que ele vai substituir o presidente do Fed para alguém que vá cortar os juros imediatamente. Enquanto isso, ações estão na máxima histórica, o mercado imobiliário nos Estados Unidos está na máxima histórica, a dívida americana está na máxima histórica e cripto está na máxima histórica. O M2, liquidez global, também está na máxima histórica, dinheiro sendo impresso a rodo. Se o novo presidente do Fed cortar juros para 1%, nós veremos um dos maiores movimentos de alta de todos os tempos no mercado de ações e no mercado imobiliário. Eu não falo de cripto aqui porque eu não entendo de cripto. Nunca, na história, houve um momento em que o Fed cortou os juros para 1%, começou o movimento de corte de juros e foi até 1%, enquanto o mercado já estava na máxima histórica. Isso é verdade, gente. Eu venho falando disso aqui no canal há muito tempo. Os juros nos Estados Unidos estão em 4%, está na máxima. E o Bitcoin está na máxima. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Bitcoin sempre só foi bem quando o juros estava em baixa. E a gente nem começou o movimento de corte de juros ainda, o Bitcoin já está na máxima. Bizarro. Em maio de 2026, Jerome Powell, o mandato dele irá acabar. Se a taxa de juros realmente cair até 1%, tudo está barato. Compre tudo agora, que a gente ainda vai ver o maior rally de alta da história. Isso daqui, pessoal, deu uma viralizada, muita gente começou a discutir sobre isso. Por quê? Porque a gente já tem um panorama muito positivo para os próximos 12 meses. A gente está falando de que o mercado está precificando que de setembro de 2025 até setembro de 2026 nós teremos 5 cortes de juros. Isso é muito positivo, muito positivo. É por isso que eu venho batendo na tecla aqui em todo vídeo que eu falo, esquece essa merda de ciclo de 4 anos. Esquece essa historinha que ficaram te contando que o ciclo vai acabar em dezembro. Ai, os gráficos me falaram. Esquece. Olha para isso. A gente nunca viu esse tipo de movimento para cripto, tá? Um corte de juros acontecendo, um movimento de corte de juros acontecendo no 4º ano do ciclo, e isso provavelmente vai mudar um pouco a dinâmica do ciclo. Muito provavelmente vai. É como funciona o mercado. Só que a gente está falando que a gente já tem um cenário muito positivo e que a gente tem a possibilidade dessa escadinha de corte de juros ir até 1%. Hoje o mercado precifica que a gente vai até os 3%. Vai parar lá. Vai cortar de 4,5% para 3%. Existe essa possibilidade de ir até 1%? Existe.
embora seja improvável. Mas se acontecer e a economia americana não estiver em uma recessão gigantesca, acho que os mercados vão se beneficiar muito disso. E na minha visão, esse é o decisor do ciclo. Esse é o movimento que vai definir como é que vai ser esse ciclo. Se a gente realmente vai ter esse super movimento de corte de juros ou não. Ou se vai ser um movimento mais paulatino, lento, demorado e pequenininho. Vamos ver. Página para os próximos capítulos. Resumindo tudo que eu falei aqui, Powell tem motivos para não ter cortado juros ainda, tá bom? Eu entendo os motivos dele. O Trump pode indicar alguém pró-cortes, e isso pode já, agora, mexer com o humor do mercado. Semana que vem, ele anuncia o sucessor do Fed e o sucessor seja o Scott Bessent. O Scott Bessent fala, na hora que eu entrar, eu vou cortar juros para 1%. Putz, não sei como que o mercado reagiria, não. O Fed, ele é muito independente, então a gente também tem que tomar cuidado com isso, tá? Não é porque o Trump colocou alguém que ele gosta lá que o Trump vai conseguir tomar todas as decisões, beleza? Todas as decisões são colegiadas. O presidente do Fed ele não tem tanto poder assim. Corte de juros além do necessário? Será que mesmo com esse cenário econômico que a gente está, mesmo não precisando cortar juros para 1%, a gente vai ver esse movimento? Pode ser que sim. E por fim, será que esse movimento está fora do radar do mercado? Eu tenho certeza que tá? Eu tenho certeza que ninguém, pelo menos os investidores que eu conheço de cripto, que ninguém mapeou isso. Ou mapeou, mas não leva a sério. Ninguém acredita nessa possibilidade. E normalmente isso é uma boa notícia. Normalmente isso mostra uma assimetria, mostra talvez uma oportunidade escondida. Vamos ver, cena para os próximos capítulos, mas eu acho que esse daqui é o fator do ciclo, beleza? E por isso a gente vai ter que estudar bastante, por isso que eu fiz um vídeo dedicado a ele. Um vídeo mais longo, mas é o que vocês merecem. Um vídeo longo, cheio de informação, com muito detalhamento, beleza? Se vocês ficaram com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se vocês discordam do que eu falei, de alguma coisa que eu falei, comenta aqui embaixo também, com muita educação, por favor. E deixem sugestões para os próximos vídeos, que eu sempre ouço as sugestões de vocês e faço as mais pedidas, beleza? Te espero no próximo vídeo e lembre de estar inscrito, deixar o like e deixar o hype aqui embaixo. Abração, pessoal!